escritor Helder Raimundo, um pouquinho sobre a obra Albert Camus, Quando a Vida é Mais Absurda que a Ficção. O Camus que nós conhecemos, argelino, é o Camus que está na França, mas lá no início de sua vida, nós sabemos pela biografia que ele passou por muitas dificuldades. A contar porque ele não conheceu o pai. O pai, como nós sabemos, morreu durante a Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Maine, e a mãe foi obrigada a regressar para a casa materna. Então a mãe foi criada como se fosse uma irmã mais velha, e aquela figura paterna desapareceu. O Camus, em Núpcias, ele conta de como era a vida na Argélia, apesar de todas as dificuldades. E fala um pouquinho o que mais tarde a psicologia cultural, sobre a ótica de Vygotsky, Leontief e Luria, aprofundaram, que é como o sujeito é diluído em uma realidade e depende dessa realidade, desse meio social, para produzir cultura, para imaginar, para ter expectativas de vida. Em outras palavras, dependendo de onde você está, da formação que você tem, muitas coisas nem possuem sentido. O Camus viu que na Argélia a sua vida de escritor não decolaria. Por que ele escreve Núpcias? Porque os argelinos, ignorando toda a questão socioeconômica e a exploração francesa que nós já conhecemos, os genocídios e por aí vai, viviam um certo torpor pela presencialidade. O ambiente, tudo ali era muito diluído de uma materialidade. Quando o Camus sai em direção à Europa, e ele vai fazendo um tour, passa pela Espanha, ele passa por vários países e faz algumas constatações. A primeira delas é que o viajante se encontra despido de tudo. Em nosso meio, nós construímos uma persona social e essa persona ela é vista e considerada antes mesmo de alguém fazer uma análise sobre nós mesmos. Deixa eu traduzir isso de um modo mais apetecível. Significa que você constrói uma pessoa social, constrói valores, se você é alguém dedicado, se é alguém amoroso, e as pessoas vão te julgar com base naquilo que te conhece. Então, a sua mudança de visual, seus trejeitos, não tem tanta importância. Para o viajante, só existe os trejeitos, só a percepção mais imediatista. Em O Verão, ele fala sobre esse desabrigo. Uma vez saído desse paraíso natural, o ser humano começa a refletir sobre a própria vida, em uma eterna busca de sentido, e por vezes o sentido não vem mais. Não há como, uma vez perdida, a esperança, aquela presencialidade e a reflexão que nós fazíamos quando não considerávamos o tamanho do mundo, típico de uma criança inocente que vive de modo descontraído com seus problemas também, mas não tem reflexões tão tristes e profundas. À medida que vivemos, sabemos das sensações, temos momentos felizes, mas a tristeza é uma constante e de quando em quando ela se apresenta. Então, o verão marca essa transição e o encontro, por assim dizer, do escritor Camus com a filosofia do absurdo, com o que nós chamamos de filosofia do absurdo. Porque ele se depara, chegando ali nos 30 anos, com aquelas perguntas: o que eu tenho feito do mundo? Para que eu faço tal coisa? E eu vou ler um trecho ali, diz assim: em nossos mais extremos estados de insensatez, sonhamos com um equilíbrio que deixamos para trás e que, ingenuamente, acreditamos poder reencontrar um dia, ao cabo de nossos erros. Por quê? Porque uma vez que você deixa de viver de acordo com o que vivia, não tem como enganar, não tem como voltar, fingir que tudo está bem. Pode até voltar, mas será uma má fé. Uma vez que você se libertou de vários construtos que te prendiam a uma realidade, que te limitavam, dificilmente você vai refletir. Uma vez que você teve acesso a um tipo de conhecimento, você não participará mais dos divertimentos que tanto te alegrava. Você pode até participar, mas participará com menos entusiasmo. Alguém que acreditou que há um caminho perfeito
para ser seguido, que devemos expurgar nossos erros e que há algo preparado. Se esforce, você tem algo preparado. Se você se esforçar, você conseguirá. E vai vivendo e percebe que não é bem assim. O Camus, a primeira experiência que ele tem consciente, quando alguém fala do pai, ele se questiona quem era meu pai. E o pai dele foi alguém que casou, que tentou fazer a vida, que mal teve relação com a nubente, né, com a sua esposa, e morreu na guerra, um túmulo desconhecido, como tantos outros que morreram nas trincheiras. Então não basta você achar que vai conseguir fazer tudo. Essas lembranças de pessoas que tentaram fazer certo e mesmo assim deu tudo errado, se fazem presente na vida de alguém que vive esse absurdo. E é por isso que o Camus, apesar de ser considerado da tradição existencialista, apesar de rejeitar essa tradição, ele vai falar de um existencialismo mais radicado na presencialidade, de um existencialismo radicado em questões banais que às vezes não tem sentido, dar sentido ao que não tem sentido. Essas são algumas das discussões que o Camus traz ao longo de sua obra. Evidentemente que eu fiz um recorte aqui bem brevíssimo, porque não daria tempo de falar sobre tudo isso. O Camus traz muito desses assuntos da vida absurdo, de como antes de você se fazer na existência, como queria Sartre, dizendo que a existência precede a essência, pode acontecer muitas coisas. Você pode morrer precocemente, pode acontecer um desabrigo, um desamparo, e antes de você se fazer, algo dá errado e novamente o absurdo se fazer presente. Em Calígula ele traz um pouco essa definição. Calígula ele começa a matar todo mundo de modo aleatório para tentar incorporar o papel da natureza. Porque na natureza é assim, você caminha hoje, amanhã pode cair, amanhã pode nada dar certo. Daí a necessidade de valorizar essas coisas pequenas da vida, de tentar dar sentido no dia a dia e não buscar mais uma meta narrativa. Porque viver na meta narrativa, na transcendência, é uma vida absurda. É mais que absurdo, porque você abrirá mão da única vida que é certa, que é essa, por uma que não tem nenhuma garantia.